Olá, bem-vindo a mais um vídeo aí da plataforma da Pocar. Eu pensei nesse vídeo e achei muito legal de gravá-lo, porque se eu fizesse uma retrospectiva dos atendimentos que eu já realizei com jogadores de pôquer, eu acho que um grande fator que tem grandes confusões dentro de uma avaliação de desempenho e que está ligado a uma autoestima desvalorizada, baixa, a uma dificuldade com performance, a um burnout, a uma depressão, uma sensação ruim consigo mesmo, é um pensamento crítico julgador em excesso. E isso vem justamente após um momento estressor, um momento onde se dedicou, esperava algo diferente, vivencia algo diferente, e diante desse estresse, o recurso que vem é um recurso mais emotivo, mais reativo, de uma forma crítica julgadora. Então, pensei em gravar esse vídeo, a gente está acabando de sair do WCUP, como um momento estressor, onde a gente dedica mais, dá mais energia, onde a gente se coloca mais, e de muito importante também a gente saber o que a gente faz com toda essa energia, com tudo isso que a gente colocou ali, e como que a gente avalia isso de uma forma honesta e efetiva, e como que a gente dá menos voz para essa voz interior mais crítica, julgadora, destrutiva. Então, um dos caminhos que a gente vai fazer, ou o caminho que a gente vai trabalhar com, primeiro falando sobre o autocrítico julgador, com uma autoavaliação e suas tendências. Depois a gente vai para uma problemática, que é ações e implicações das tendências negativas dessa voz interior em excesso, com um sintoma, com as consequências e as interferências que esse sintoma gera, assim como a intervenção. Eu tive alguns problemas no meu computador, eu gravei já 2 vezes essa aula e não consegui salvá-la. Então vocês vão ver que eu vou ficar dando umas pausas para conferir se realmente está gravando, porque, né, o objetivo é que eu grave essa aula e que vocês consigam assistir. E, poxa, já tô terceira vez aqui gravando. Então, estou trabalhando com a minha energia, mas também com essa atenção. Então, estou entrando e saindo do vídeo um pouquinho. Mas, se a gente pensasse como é esse senso autocrítico julgador, a gente pode pensar, tá, mas para uma carreira de alta performance, eu preciso ter uma dedicação. Eu preciso me dedicar em excesso, eu preciso fazer por onde, eu preciso fazer acontecer, eu preciso me puxar. E eu não estou falando desse discurso. Esse discurso realmente ele é eficaz, ele é correto, ele é ideal. Ele faz acontecer o progresso, ele faz acontecer que a carreira construa, que a carreira progrida. A gente está falando aqui de um pensamento, de um sentimento, de uma voz interna que ela é muito crítica, que ela é muito julgadora e que ela é muito dura e que ela é muito violenta. Então aqui eu não estou falando desse discurso racional, e sim eu estou falando de uma reação emocional que eu tenho através dos meus pensamentos e que ela vem e que ela é interiorizada e que todo ser humano possui e que muitas vezes a gente desenvolve ela de uma forma mais forte e que isso leva a consequências na nossa vida, na forma da gente gerir, na nossa forma da gente viver e olhar para o mundo. E quando a gente tem esse senso crítico julgador muito exacerbado, a gente tende a ter um olhar para um copo com água muito vazio. E esse copo com água que está muito vazio, ele vem com uma pegada, com um lado sádico do, pô, você tem que fazer mais. Vem com vozes, com afirmações do como sou fracassado, como fui idiota, como posso ser tão burro, deveria ter feito muito mais. E de uma forma dura, que vem apenas como uma reação da insegurança, uma reação da nossa falta, dos buracos que a gente tem aqui dentro, e uma sensação que a gente tem que preencher aquilo desesperadamente. Porque a gente não pode ter aquilo, a gente tem que ter o controle de tudo, que a gente sabe, que a gente faz, que a gente executa. Então é uma voz perversa e que falta com o respeito, com o limite íntimo nosso. E para isso, a gente precisa aprender a lidar com ela. Se a gente vai aprender a lidar com ela, primeiro a gente tem que ver os efeitos. Se não ficou muito claro ainda, né? E se você não reconheceu essa voz aí dentro, talvez a gente possa olhar com mais cuidado. Então, como primeiro sintoma, é uma má avaliação da performance. A gente tem
justamente acarretado problemas na organização da nossa carreira. A gente pensa que uma estrutura de ação, reação e as dificuldades emocionais que a gente vai viver são muito intensas. E então, a gente passa a ter uma dificuldade racional de conseguir desfocar do que está acontecendo aqui, do que eu estou vendo, e olhar com uma clareza para gerir tudo o que está acontecendo no cenário macro. E a gente fica num cenário micro emocional olhando para aquilo. Quem nunca remoeu pra caramba aquele erro da mesa final e que começa a remoer os pensamentos e pensar, putz, podia ter feito diferente, poderia ter feito de uma forma diferente. Então, vamos lá. Deixa só um segundinho. Tive um problema, mas voltou aqui. Então, a gente começa a ter essa dificuldade com essa falsa ilusão de que a gente está se pressionando para evoluir mais, porque é um discurso que corrobora, né? Eu estou num esporte de alta competitividade e esse discurso vai bem, ele casa bem, todo mundo é bem visto quando usa ele. Então eu nem percebo que eu estou usando ele de uma forma errônea ou de uma forma ruim para mim mesmo. E aí começa a ver um sentimento de culpa pelos fracassos, uma intolerância à minha fraqueza, à minha imperfeição. Eu começo a me ancorar numa impressão errônea do que eu estou vivendo. Eu começo a reagir emocionalmente de uma forma que eu estou estimando demais ou de menos o meu desempenho, o resultado pelo curto prazo, e eu esqueço de olhar para esse cenário macro. Eu passo a viver aquilo intensamente, emocionalmente, porque eu estou recebendo chicotada. Eu estou recebendo algo que dói, que vem com um peso interno muito carregado. E aí, quando eu estou vivendo tudo isso, eu não consigo gerenciar a minha carreira da melhor forma possível. Porque se eu tivesse um técnico aqui, olhando para esse momento estressor, para as consequências desse momento estressor, ele conseguiria, de uma forma impessoal, se afastar um pouco dessa sensação, que é esse amargor, essa sensação horrível que está aqui, e ele conseguiria gerenciar e me colocar num caminho, numa trajetória, onde eu voltaria para uma visão macro e conseguiria organizar o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Mas quando eu estou dentro desse sentimento, a minha mente não permite, porque eu estou presa em pensamentos que me mantêm ali, conectados com isso. E aí, se a gente for começar a pensar nesse gerenciamento, então a gente tem dois fatores para a gente analisar. A gente tem os fatos, que é um copo com água, e a gente tem as impressões emocionais que esses fatos nos geram. E o nosso objetivo não é ignorar as emoções e nem controlar as emoções. A gente quer gerenciá-las. Mas para isso a gente precisa perceber os perigos que essa swingada emocional também gera na gente. Então, se eu estou falando de fatos, um copo com água, mas que eu começo a perceber que esse copo tá vazio, tá chato, tá ruim, não tá legal, eu preciso fazer algo para encher mais, para fazer mais, eu começo a perceber que eu tenho algo que tá me incomodando emocionalmente. E esse incômodo emocionalmente tá ligado com a minha imagem, com a minha autoestima. Porque, de uma forma, aonde eu estou vindo com esse eu julgador, eu estou vindo com uma defesa, eu estou colocando dois chutes, duas pernas na porta, dizendo assim, ei, aqui eu sou capaz, eu sou eficiente, sim, bora lá. Mas de uma forma defensiva, de uma forma onde eu começo a perceber que talvez eu não dê conta, de uma forma que eu começo a me travar. Porque se eu errar, se eu falhar, esse carrasco tá ali, ele tá me pressionando, e eu começo a ficar com medo, eu começo a recuar, eu começo a enrijecer, eu começo a não fazer as melhores jogadas, eu começo a fazer jogadas impulsivas, ou então a fazer jogadas mais tight, de uma forma menos presente, de uma forma menos criativa, porque eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais como fazer, porque começa a ficar muito impossível diante de uma voz que corrige demais, que pressiona demais. E a gente começa a perceber esse erro da confiança, com as impressões emocionais que constroem uma realidade frágil de quem eu sou. Porque eu hesito, eu não executo mais, eu não tenho o espaço da liberdade, eu não tenho o espaço da criatividade, eu não tenho o espaço
importante e riquíssimo que o esporte exige, que é da execução, que é o do brilhar, do flow, da naturalidade, da criatividade, da execução com algo que está conectado internamente. Essa voz corta o interruptor. Ela não permite todas essas ligações. E aí a gente vai para o outro lado, que é os fatos, que é o lado do gerenciamento de carreira, que permitem uma real análise do acontecimento, que vão trazendo os fatores, as situações, com aquele zoom out, em plano. Estou olhando para tudo. E aí eu consigo um planejamento e eu consigo um feedback construtivo, que é isso que um coach faria. Ele me direcionaria para o que foi correto, para o que não foi correto, qual é o caminho para eu manter essa postura correta e qual é o caminho para eu corrigir isso que não está correto. Dessa forma, eu estou lidando de uma forma impessoal com o problema. Da outra forma, eu estou lidando de uma forma pessoal com o problema, de uma forma onde eu passo a caracterizar o resultado como a minha imagem pessoal. Eu passo a ser aquele desastre, eu passo a ser aquele erro, eu passo a ser aquela mão que caiu no torneio 9 left para pagar um big hit. Eu passo a ser algo que não é sustentável por mim mesmo e essa voz não permite que eu seja mais, porque é intolerável ser só aquilo. E isso é muito perigoso, porque a gente fala de uma sensação, então, onde a gente não consegue uma evolução e um caminhar em uma análise correta daquilo. É um pensamento fixo, conectado, do cabresto, onde não dá para olhar para outro lado. Eu vivo tilts, eu vivo falta de sono, insônia, sonhos, e tudo ali me mantém muito conectado com aquilo. E como que a gente faz, então, para conseguir um zoom out? A gente tem uma estratégia que é olhar e chamar a Suzana para vir para os atendimentos e conseguir uma autoanálise, que é um caminho muito legal e muito rico. Mas de uma forma também prática e de uma forma que a gente consegue em momentos mais pontuais, quando a gente já tem um autoconhecimento, passar por alguns passos. Aqui eu coloquei 5 passos. O primeiro passo é como que ocorreu esse processo da culpa, da crítica julgamental. Como que ele foi? E eu narro escrevendo ele. O que aconteceu, como foi, qual é o destino disso. E aí eu relato tudo o que aconteceu. Aí eu vou para o segundo passo, que é qual o gatilho que desencadeou esse pensamento? Qual foi a situação que gerou o rompimento, a explosão, ou o julgamento, ou esse pensamento crítico? E aí eu começo a especificar quem que estava envolvido, o que aconteceu, aonde eu estava, porque eu quero descobrir gatilhos que me fazem destravar esse ser, essa voz interna mais rígida. Às vezes, o que destrava é a falta de controle. Às vezes, o que destrava é um medo de cair, um medo de ficar sem fichas. Às vezes, o que destrava é um opressor mais agressivo. Às vezes, o que destrava, o que dá esse gatilho é um jogador loser. Às vezes, é um sentimento de injustiça. Às vezes, é algo, um erro. Às vezes, tem tantas coisas que cada um pode ter como gatilho, que é importante a gente começar a prestar atenção. Então, como passo 3, a gente aí vai para o que você realmente disse a si mesmo. A gente relata qual foi as palavras, o pensamento que a gente colocou ali naquele momento. Quarto passo é, o que você percebeu após criticar você mesmo? Como que ficou o seu pensamento, os seus sentimentos, o seu comportamento? Como que ficou? O que aconteceu? O que gerou isso? O que você percebeu que aconteceu dentro aí do seu corpo, do seu pensamento, do seu comportamento? E aí no passo 5 se um amigo passasse pelo mesmo, o que você diria a ele? Aqui a gente está buscando o lado da empatia, o lado do respeito interno, o lado da razão, o lado da serenidade, o lado da calma, da impessoalidade. E aí, com essa trajetória, o que vai acontecer? A gente vai começar a perceber que a gente é feito de pensamentos. E esses pensamentos, eles permitem que a gente pense várias coisas sobre uma situação. E que a gente reaja a uma situação com pensamentos. Mas pensamentos são só pensamentos. Não são nada mais do que pensamentos. E esses pensamentos,
eles simplesmente são e não se referem a quem eu sou. Eles estão aqui, estão na minha mente, estão existindo, mas não quer dizer que eu sou exatamente tudo o que eu penso. E quando eu começo a me deslocar dessa identificação desse pensamento, eu começo também a dar menos importância, a menos valor para esse pensamento, e com a consciência fica muito mais fácil de esse pensamento ser só um pensamento. Que a cabeça tire o foco daquele acontecimento e consiga ter um alívio, uma saída, uma possibilidade de ter um zoom out para entrar num gerenciamento de fatos. Tem um exemplo muito legal, que se a gente sair do poker, do esporte, da psicologia, recentemente eu fui mãe e eu me vi numa situação muito parecida com essa, de a gente acreditar em pensamentos e eles nos evocarem reações e sentimentos ruins. Eu estava ali nos primeiros dias, pós-parto, com um bebezinho, vedinho, morrendo de medo de tudo, com um monte de ansiedade sobre um monte de coisas, sem saber, sem ter como se preparar, porque é algo que não tem livro, não tem como ensinar, não tem como você aprender ou se preparar para aquilo. E teve um dia que eu estava com ela no colo e eu passei perto de um balcão e veio um pensamento de ela caindo, batendo a cabeça e um caos na minha cabeça e um medo e um receio. E eu lembro de começar a questionar se eu estava com algum tipo de raiva, com alguma intenção ruim com a minha filha. E aí eu parei e percebi que eu estava ansiosa, que eu estava com um pensamento, que eu estava me preparando para caso aquilo acontecesse, que eu estava com receio, que era um momento de muita insegurança, de muita dificuldade daquele período, mas era só um pensamento. Não tinha nada a ver sobre raiva, sobre a minha reação com a minha filha, não tinha algo que me identificava. Ao mesmo tempo que tinha gatilhos, que tinha motivos para aquele pensamento estar ali, mas aquilo não me definia, eu não era aquilo, eu não precisava pegar aquele pensamento e começar um tratamento, então, sobre a possibilidade de eu devastar com a vida da minha filha, machucá-la, enfim, eu só queria protegê-la. E por isso aqueles pensamentos obsessivos apareceram naquele momento. E se a gente começar a perceber, isso acontece em vários outros momentos da vida. Mas naquele momento, o choque, a forma de cuidado que veio, enfim, é uma correlação interessante que eu posso me ater a esse pensamento ou eu posso me afastá-lo e compreendê-lo de uma forma diferente. Como um pensamento são pensamentos. E eles estão ali por alguns motivos e outros motivos eu posso escolher que eles não estejam mais ou entendê-los, deixá-los passar, deixá-los fluir. E aí quando a gente vai passando por isso, a gente vai conseguindo gerenciar as nossas emoções e as influências emocionais que a gente vai sentindo. Mas também é importante para um gerenciamento e para um perfeito análise de uma situação que a gente também se atenha aos fatos. Então, como fatos, o copo com água, ele também é importante que a gente observe. E aí, se a gente voltar para aquele outro slide que tem o fato versus as impressões emocionais, a gente precisa saber quais eram as nossas metas, quais eram os nossos objetivos, o que a gente buscava. Então, a gente tinha metas iniciais. O que a gente realizou dentro dessas metas iniciais? O que a gente concluiu? O que a gente concretizou? Essa execução, os prazos, o alcance das metas. Como que foi executado? Qual foi a qualidade disso? Com que frequência? Com que dedicação? E o que não foi executado, e se teve algo que não foi executado e estava metrificado anteriormente, como que eu deveria ter resolvido isso? Qual é o meu aprendizado sobre isso? E como eu posso melhorar isso? E os pontos que foram executados, eles foram executados de que forma? E como eu posso manter isso? Ou como eu posso aprimorar de uma forma ainda melhor? Mas perceba, aqui tem uma métrica. Não é algo que fica vago e fala, eu sempre posso me dedicar mais, eu sempre posso mais, eu sempre posso mais. Porque aí eu me perco. Aí eu entro na minha expectativa imaginária do que a Suzana poderia fazer. E não sobre as minhas métricas, sobre o que realmente eu controlo, sobre o que realmente era possível naquele momento ali atrás de eu executar. E aí, a gente começa a perceber que, então, uma avaliação válida, ela é muito menos sobre quem eu sou e ela é muito mais sobre o que eu fiz e o que eu posso fazer para melhorar o que faltou.
Se eu começo a entrar em um sentimento de identificação com a trajetória, que é o sofrimento, que é a tristeza, que é o impacto de entrar no Madal Swing, é o impacto de sair de um campeonato aí intenso e com um make-up muito grande ou com perdas próximas a premiações muito grandes, com muitas traves, é um impacto porque começa a suar que está aqui dentro, que tem um aperto aqui dentro. E a gente precisa fazer essa sensação de separação para a gente entender os gatilhos, para a gente conseguir se separar daquilo e para a gente conseguir acalmar essa vozinha que fica aqui dentro, chicoteando, chamando, puxando, deixando a gente rígido, tenso e com muito receio e com muita paralisia de reações, para a gente começar com calma, com tranquilidade, para a gente trilhar as nossas notas. Pensando nisso, no copo cheio, copo vazio e as influências emocionais, esse vídeo é muito legal, porque ele vai mostrando pra gente como a gente faz isso. Vamos assistir juntos? Bom, acho que fica bem evidente que a gente consegue olhar para o mundo de acordo com o que a gente sente. A gente tem o mesmo vídeo, né, passando 2 vezes, com as mesmas cenas, com as mesmas imagens e com uma trilha musical diferente. E a gente começa a perceber que se a gente começa a trocar a trilha musical e o mundo muda, a sensação muda, a forma como a gente está olhando para a mesma coisa muda, tem algo que faz com que o impacto do que a gente sente mude de acordo com o que aconteceu. Então, quando a gente fala do gerenciamento e de uma análise de metas e de métricas do que a gente está executando e vivenciando, a gente precisa silenciar essa música para que a gente consiga olhar para os fatos, para que a gente consiga gerenciar realmente essa carreira, essa vivência de uma forma prática, analítica, mas que a gente só silencie esses sentimentos após a gente olhar para eles também, porque a gente não consegue silenciar se a gente não der vazão, se a gente não der um espaço, se a gente não der compreensão, se a gente não der acolhimento. Então, a gente não controla as emoções, a gente não silencia as emoções até a gente conseguir gerenciá-la, achar a voz, em compreender, conseguir trazer à tona essa análise do que isso me causou, do que isso me gerou, em como tornar esse sentimento apenas um sentimento de um pensamento que se gerou naquele momento. O que é muito diferente da gente continuar vivendo o mundo com a mesma trilha sonora que nos gerou naquele momento. Porque se a gente está vivendo com aquela trilha sonora, a gente está impactado, a gente está emocionado, a gente está levando aquilo e olhando com um filtro que talvez não seja o mais adequado para a gente gerenciar a nossa carreira, para a gente conseguir coletar fatos e evidências sobre qual é a minha máscara pessoal desse momento e qual é a minha máscara profissional desse momento. Se essa máscara profissional realmente é a que eu estou usando e como que eu troco por uma mais ideal para esse momento. Então,
Foi uma conversa que eu gostaria de ter, porque eu acho que é um caminho muito possível da gente conseguir identificar isso em uma carreira que é altamente desgastante, produtiva, que te estimula sempre a dar o máximo, para que a gente consiga nivelar essa intensidade de uma voz racional e de uma voz que está vindo muito mais reativamente ao mundo por uma defesa, por uma insegurança, por um sentimento de que talvez eu não vá dar conta de tudo que eu preciso fazer e aí eu preciso enrijecer. E quando eu enrijeço, eu não permito clicar o botão daquele jeitinho mais legal que eu clico dentro do meu flow, dentro de uma pegada de um jogo criativo, de um jogo executivo, de um jogo onde eu dou o meu melhor, onde eu consigo ver com clareza a leitura, as cartas, a jogada, enfim. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar por hoje. Foi um prazer estar com vocês. Espero imensamente que eu tenha contribuído aí para a carreira de vocês. E a gente se vê pela frente. Até mais e obrigada aí pela paciência e por assistir o vídeo. Até mais.